Então, eu queria dar boa noite para todo mundo que veio aqui para a gente. Não sei quantas pessoas estão aqui, não sei quantas pessoas estão na live do YouTube, mas espero que, né, muitas pessoas estejam aqui com a gente e que depois, pelo menos, alguém possa ver essa gravação que a gente vai estar disponibilizando no YouTube, sobre regulações, estratégias de regulação emocional, né? Uma coisa que todo mundo precisa ter alguma estratégia em mente de como se regular. Ninguém consegue ser Buda 100% do seu dia, 24 horas, todos os dias da semana. Então, em algum momento, a gente vai ter aquele momento de tensão, vai ter aquele momento de estresse, vai ter aquele momento que a gente não vai saber o que fazer. E estratégias de regulação emocional estão aí para isso, para ajudar a gente conseguir se centrar, não ficar cego por essas emoções e conseguir tirar o melhor proveito da nossa racionalidade ali e ver qual é a melhor forma de solucionar aquele problema, né? E o que a gente vai oferecer aqui são técnicas da terapia focada na felicidade, né? Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho, a gente vai falar sobre ela no final, na Escola das Virtudes. Então, primeiro de tudo, já que a gente está falando de regulação emocional, o que é que são nossas emoções, né? Se a gente for para o lado técnico da coisa, quando a gente vai lá para a graduação de psicologia, elas são reações psicofisiológicas relacionadas pela nossa evolução, porque elas aumentaram nossas chances de sobrevivência. Então, né, vamos lembrar aí de Darwin, do ensino médio, né? Vários comportamentos foram selecionados ao longo da evolução porque eles proporcionaram nossa sobrevivência, né? Quem fugia quando via algum barulho no arbusto era quem sobrevivia, quem ia olhar acabava morrendo, quem conseguia lutar contra um predador era mais forte, conseguia sobreviver. E a mesma coisa com nossas emoções. Elas foram selecionadas que foram as melhores reações psicofisiológicas que proporcionaram aquele indivíduo a sobreviver. E isso foi passando de geração em geração. Então, elas estão com a gente até hoje. Então, tecnicamente falando, é como se emoções não existissem, na verdade, né? Alguém na história da ciência e da humanidade pegou um monte de reação psicofisiológica que aparece no mesmo tipo de contexto, botou tudo numa caixinha e falou, isso aqui é raiva, isso aqui é compaixão, isso aqui é medo. Mas, no fundo, elas são reações do nosso corpo que elas querem mandar uma mensagem para a gente. Cabe a gente entender essa mensagem, mas, no fundo, elas são uma mensagem do nosso corpo, uma preparação para alguma coisa. Então, para além dessa relação psicofisiológica, como eu coloquei, elas são um sinal, que é quase concreto, né? Não é uma coisa que a gente consegue pegar palpavelmente, mas elas é quase que concreto para a gente que está sentindo. E se a gente prestar atenção, a gente consegue ver qual é o objetivo que o nosso corpo tem ali, o que o nosso cérebro está querendo naquele momento, e por qual meio que a gente quer atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, se você está numa situação que você está sentindo raiva, o que está atrelado à raiva? Você está com raiva porque o seu corpo está te preparando para uma situação que tem uma ameaça ali, que você precisa lutar contra aquela ameaça. Então, ele vai proporcionar que o seu corpo esteja o mais apto possível para lutar contra aquela ameaça. Então, a gente juntou tudo isso numa caixinha, a ciência, e chamou isso de raiva. Então, o seu objetivo ali é o quê? É derrotar aquela ameaça, é atacar aquela... Qual o seu meio de atacar, né? Seja lá qual for o contexto. E aí você está sentindo medo. Por que você está sentindo medo? O seu corpo se vê numa situação que também tem uma ameaça. Mas uma ameaça que você sente que você não pode fazer nada sobre aquilo. Uma ameaça que você não tem como enfrentar. Então, a melhor forma que você pode fazer para sobreviver ali naquele momento é você fugir daquela ameaça. É você ficar longe daquela ameaça. E a melhor forma que o nosso corpo encontrou de nos prepararmos para essa situação é fazer a gente sentir medo, que é um monte de reação no nosso corpo que vai preparar a gente para correr, que vai preparar a gente para fugir, se esconder, para a gente poder evitar aquela ameaça o máximo possível. Então, veja que nossas emoções, elas precisam, a gente precisa delas, né? Elas são um semáforo, elas são um sinal para a gente dizendo o que é que o nosso corpo, o que o nosso cérebro está enxergando ali naquele momento e o que é que a gente está buscando, né? Fugir daquela ameaça, ou atacar aquela ameaça, e por aí vai. Então, só que às vezes essas emoções, esses nossos objetivos, nossos meios, eles estão descompensados, eles estão desalinhados com a nossa realidade. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês é essa imagem aqui, bem interessante, bem gestáltica, nela, que, assim, depende do ponto de vista. O que é que você vai ver primeiro? Você está vendo primeiro uma árvore? Você está vendo primeiro um gorila com uma leoa? Então, veja que o mesmo contexto
eu posso ver os animais, posso ficar com medo e achar que eles são uma ameaça, eu preciso fugir, eu preciso correr, eu preciso me esconder, porque eu só estou vendo o gorila e a leoa. Mas nesse mesmo contexto, algum de vocês aí pode estar olhando para essa mesma imagem e está vendo uma árvore. Ah, é uma situação tranquila, relaxante, posso ficar ali no pé da árvore, tirar um cochilo, né, ver uns peixinhos ali embaixo. E você não sente uma emoção tão exacerbada quanto eu estou sentindo, porque eu estou enxergando uma ameaça naquela situação, mas você não está enxergando uma ameaça. Então, veja que o mesmo contexto, a nossa realidade, a gente vai enxergar pedacinhos diferentes. E a gente precisa ter certeza que o que a gente está enxergando está, de fato, condizente com a realidade, né? Eu gosto muito de falar para os meus pacientes que é trazer para o concreto. Isso que você está interpretando da realidade, de fato, tem a ver com a realidade? É isso que está acontecendo agora nesse contexto? Então, tampo ali um pouquinho, mas desregulação emocional, elas acontecem quando essa inconsistência, essa incompatibilidade nas nossas interpretações da realidade. Quando a gente está vendo uma coisa que não necessariamente é o que está acontecendo naquele momento, né? E aí a gente entra em parafuso, porque a gente está por basicamente dois motivos, né, que a gente entra nesse conflito ali de interpretações. Né? Primeiro, por uma que a gente chama dentro da terapia focada na felicidade, por uma falta de sabedoria, no sentido de que eu não tenho informação suficiente para fazer uma boa análise desse contexto, eu não tenho informações suficientes para poder fazer um bom julgamento do contexto, do que está acontecendo, e a gente tende, por questão de sobrevivência, a ter uma interpretação um pouco mais pessimista da situação, porque em termos evolutivos, esse pessimismo garante muito mais a minha sobrevivência do que um hiperotimismo, né? Digamos assim. Ou a gente pode estar tendo essa incompatibilidade de relação com a nossa realidade, de interpretação da nossa realidade, por falta de racionalidade. E aí é o que, assim, pelo menos na minha opinião, é o que mais acontece. Que as pessoas, a gente tem a informação necessária, a gente tem informações sobre o ambiente, sobre o contexto para fazer uma análise bem feita, mas, seja por ganho secundário ou por força dos nossos hábitos, a gente acaba fazendo as mesmas interpretações de sempre. Esse aqui, para mim, é um caso clássico, por exemplo, de você ter tido, vamos falar de relacionamento, por exemplo. Você teve um relacionamento passado muito ruim, você teve várias experiências ruins com aquela pessoa. Hoje, você está com um relacionamento com uma outra pessoa. A gente tende, por instinto, fazer as mesmas interpretações negativas. Se a pessoa B fez um comportamento muito semelhante à pessoa A, eu tendo a interpretar de que ela vai fazer comigo a mesma coisa que a pessoa A fez. E eu ignoro fatos de outras coisas positivas que o B fez por mim, que a pessoa A não fez. Outras coisas positivas de que o fato de que a pessoa B é diferente da pessoa A, e que não necessariamente eles vão agir da mesma forma comigo. Pessoa B teve uma criação muito diferente do que a pessoa A. Então, eu até tenho essas informações, eu conheço a pessoa B suficiente para saber que ela é bem diferente da pessoa A. Mas no momento de crise, no momento em que eu vejo um comportamento semelhante, essas minhas emoções gritam e só fazem eu interpretar de que a pessoa B é igualzinha à pessoa A e vai fazer a mesma coisa errada que fez comigo antes. Então, aqui é uma questão de falta de racionalidade. Você tem todas as informações para saber que não são pessoas iguais, mas mesmo assim, a gente acaba caindo nesse mesmo problema de mesmas interpretações, porque a gente não traz isso para o concreto, a gente não traz isso para a nossa consciência, e fica deixando sempre o nosso consciente ficar fazendo todas as análises, né, e todas as interpretações. E aí que a gente cai no problema das nossas emoções ficarem hiper-exacerbadas. Só que, assim, para a gente combater essa desregulação emocional, não basta a gente só entender essas causas, né, da falta de sabedoria ou da falta de racionalidade. A gente precisa de estratégias, de fato, para como combater elas, né, dessa desregulação. E para entender essa desregulação emocional, a gente precisa de estratégias para dois momentos que são muito importantes, que são os momentos em que essa desregulação acontece, de fato, né? Que é basicamente quando a gente está no olho do furacão, aquele momento de pânico, caos, né? Pegando fogo na casa e você, meu Deus, o que é que eu faço? E quando a gente está vendo a tempestade chegando ainda, né?
ou a tempestade já saiu, a gente está um pouco mais calmo, ou a gente está vendo que essa tempestade está chegando, dá tempo da gente se organizar, de organizar a cabeça, de organizar as ideias antes do problema chegar. É assim, você o cenário do olho do furacão é a pessoa acabou de buzinar na sua casa, você nem sabia que ia receber visita, a pessoa chegou de paraquedas. Vendo a tempestade de longe, a pessoa avisa, olha, daqui a 2 horas, 3 horas, estou chegando na sua casa para te visitar, dá tempo de você dar aquela faxinada rápida na casa, dar uma arrumadinha ali, uma arrumadinha aqui, né? Dá tempo de você se organizar, se preparar psicologicamente para receber visita na sua casa. Né? Então, são esses 2 cenários que a gente tem desregulação emocional normalmente. Então, o olho do furacão é o quê? O problema acabou de acontecer. O caos já está instalado na sua casa, ou na sua vida, ou na situação que está acontecendo. Você já está estressado. O que está te assustando, a coisa que você tem medo, ela já está aqui na sua frente. Já estamos com medo dessa coisa, já estamos com medo da situação. A gente precisa fazer alguma coisa com urgência, seja lá por que motivo seja, e a gente já está à flor da pele. Esse é o contexto de um olho do furacão. O problema está aqui instalado nesse momento e eu preciso saber o que fazer agora. Só Então, deixando para a gente não diga. se perder, que isso é um exemplo, né? Tipo, não necessariamente é o medo, né? A pessoa pode estar no Isso que olho eu do falei, você está furacão, estressado. Você está estressado, você está com medo, tipo, são motivos ou, diversos, né? Mas você está no meio de um problema. ou até ansioso, sei lá, Sim, ansioso no sentido de desejando demais aquilo ali do nada que surgiu, por exemplo. sim, você está trazendo ansiedade, um desejo de futuro para o seu presente. Então, isso está te deixando ansioso. Então, a questão Não, é de pode que é ser uma coisa tipo. imediata. Sim, sim, mas pode ser, sei lá, o cara é casado, mas ele tem uma tendência à traição e do nada aparece, sei lá, uma modelo do lado dele, sacou? Então ele tá no olho do furacão e um Não muda desejo. o fato de que é um problema futuro que você está trazendo para o seu presente. Sim, sim. Você está se estressando com uma coisa do seu presente, que está aqui agora na sua frente. Essa é a ideia do olho do furacão. Então, só que uma ideia que a gente precisa trazer nesse momento de olho de furacão é que, em meio ao caos, a gente sabe que a gente precisa dar respostas rápidas, né? O problema está acontecendo agora, sei lá, você tem filhos, seus filhos estão causando na sua casa agora, você precisa de uma resposta rápida. Mas a gente também precisa pontuar que não adianta nada a gente dar respostas rápidas para um problema se a gente está indo pelo caminho errado, porque isso só vai fazer esse problema retornar no futuro. Então, por exemplo, eu também faço orientação parental, então o que eu coloco com meus pacientes. Eu sei que no momento de estresse, o que é mais fácil é você dar uma mega bronca no seu filho, dar uma mega punição para ele, gritar, fazer com que ele não faça mais isso naquele momento. Tá, beleza, naquele momento funciona. Mas a longo prazo, você está criando um problema muito maior. E a longo prazo, aquele problema de agora vai voltar. Porque a estratégia que você utilizou não é a melhor estratégia para parar de acontecer aquele problema, entende? Então, o que a gente precisa pontuar aqui nesse momento é que não adianta nada a gente correr para dar uma resposta se você está indo para o lado errado. Se você está correndo para dentro de uma rua fechada, por exemplo, né? Beleza, você foi super rápido lá na rua, passou de todo mundo, né? Cortou todo mundo na rua, mas você chegou numa rua sem saída. Tipo, e aí, né? Não resolveu o problema, você também não chegou mais rápido onde você queria. Né? Então, o que realmente nos tira de um problema é a eficácia das nossas estratégias. É a gente saber para o caminho que a gente está pegando, fazer um caminho legal, né? É isso que vai fazer a gente, de fato, sair de um problema. E não necessariamente a velocidade que a gente dá a resposta para esse problema. Então, a longo prazo, que a gente sempre vai trazer aqui essa coisa da racionalidade, a longo prazo faz muito mais sentido que você, de fato, se der esse tempo, se debruce para você pensar numa boa estratégia para resolver o problema, do que simplesmente dar uma resposta imediata e sempre ter esse problema recorrente na sua vida. Então, para problemas de olho no furacão, uma técnica que a gente traz aqui, que a gente recomenda para os nossos pacientes, que a gente traz aqui para vocês, é o Mindfulness, né? Que, no caso, o que a gente fala para os nossos pacientes é porque ele ajuda o paciente a sobreparar as emoções e a avaliar se aquilo dali está adequado ao contexto. Porque no primeiro momento acontece a situação, você está ali cego pelas suas emoções. Você está ali mega cheio de raiva, mega ansioso, mega com medo de alguma coisa.
e você não consegue enxergar mais nada. É como se tivesse uma névoa na sua frente e você não consegue ver o que está lá na frente. Então, primeiro, a gente precisa tirar essa névoa, né? Baixar essa poeira, para você conseguir, de fato, enxergar a realidade, enxergar o que está ali na sua frente. Então, nesse momento de pico de estresse, seja por que motivo for, o primeiro movimento que a gente precisa fazer é diminuir esse nível emocional. Por isso que a gente indica o mindfulness. E para quem não conhece, o mindfulness é uma técnica de você se presentificar, de você trazer a atenção para o presente, de você tirar a sua mente do passado, tirar a sua mente do futuro e trazer para o presente. Porque é isso que vai tirar esse medo do que aconteceu, essa ansiedade do que está por vir, e trazer você para um presente que é a sua realidade, que é o que você consegue controlar. O que aconteceu no passado, a gente não tem mais movimento de ação. E o que está para vir, não necessariamente é algo que você pode fazer agora, ou uma coisa que depende de você. Você pode estar esperando a resposta de uma outra pessoa, por exemplo. Então, não adianta você ficar estressado no momento presente. Então, a gente precisa dar essa sobreparada agora no momento. Então, mindfulness é uma técnica para você se presentificar, de você trazer a sua atenção para o momento presente. E como é uma técnica de atenção, ela pode ser feita de N formas diferentes. Aí vai a gosto do freguês, aí vai do que combina mais com você. Como é que você se sente mais à vontade de fazer. Né? Então, vou puxar um pouquinho para cá. Então, mindfulness tem várias formas de a gente fazer essa técnica, né? Então, o escaneamento dos 5 sentidos, né? Seria um caso de você estar numa situação, né? Sempre sentado, de uma maneira confortável, deitado, e você sentir, prestar atenção focada em cada um dos seus 5 sentidos. Como é que está meu tato? O que é que eu estou sentindo tocando na minha pele? Qual é o cheiro que eu estou sentindo nesse momento? O que é que eu estou enxergando aqui nesse ambiente em que eu estou? Como é que tá? O que é que eu estou escutando? Eu estou com algum gosto específico na minha boca? E por aí vai. A gente pode fazer andando. Você, né, coloca uma música relaxante ou você não coloca som nenhum. Você simplesmente sai andando e fica sentindo o foco de atenção está nos seus pés, por exemplo. Que você quer sentir a sua passada. Como é que eu estou andando? Como é que está a minha perna andando? Porque você foca no presente, em alguma ação que você está fazendo agora. Técnicas de respiração, aí também são diversas, que é você trazer a sua atenção para a forma que você está respirando, como os seus músculos do abdômen estão mexendo enquanto você respira, né? Quanto tempo você consegue aguentar lá no seu pulmão quando você inspira e quando você expira. Dirigindo também, é muito comum a gente dirigir no automático, né? Mas tenta aí, de fato, prestar atenção em tudo que você está fazendo quando você está dirigindo, né? O momento que você bota e tira o pedal, que você muda a marcha, a direção que você está indo, o tique que o carro faz quando você dá seta, né? Prestar atenção naquela atividade que você está fazendo. Ou escutando música também, você está sentado ou deitado ou em qualquer lugar, e prestar atenção na letra, na melodia, ver se você tem uma ligação muito forte com música, ver se você consegue perceber cada instrumento que tem ali naquela música. Eu não consigo fazer isso, mas eu gosto de prestar atenção na letra, né? Então, por aí vai. Meditação também, são diversas técnicas de meditação que você pode fazer. Aí você vê que mindfulness, meditação está dentro de mindfulness, e mindfulness meio que está dentro de meditação também. Só que meditação você pode fazer de outras formas, não necessariamente trazendo para o presente. Existem meditações focadas em respiração, meditações focadas, né, em desejos que você quer no passado, ou meditações focadas em trazer lembranças. Então, essa é uma forma de você fazer uma meditação, que é através do mindfulness, de você se trazer para o presente, focar no que está aqui e agora no seu ambiente. Escaneamento corporal é a mesma coisa, de você escanear o seu corpo e ver se tem algum lugar doendo, tem algum lugar incomodando, algum lugar coçando, algum lugar que está tremendo, algum lugar que não está confortável, você está sentindo alguma coisa diferente. Comendo, você coloca uma coisa na boca e você de fato presta atenção no sabor daquilo dali, como é que aquilo faz você se sentir, se você gosta daquele gosto, se você não gosta. Você misturar duas coisas diferentes e ver se aquela mistura é bacana para você, se não é. Né? Ou arrumando e organizando sua casa, eu particularmente gosto muito disso. Eu boto uma música na minha casa e fico arrumando minha casa dessa forma. Eu gosto muito de organizar as coisas, de arrumar. Então, isso é muito terapêutico para mim, prestar atenção em cada detalhe do que eu estou fazendo quando eu estou arrumando. E foco visual.
Essa eu também acho muito bacana de fazer, que você pode fazer pegando um papel, você pode desenhar, ou você imprime, ou você desenha, né? Mas um papel em branco, você faz um círculo, no máximo que você puder dentro desse papel em branco, e dentro desse círculo você bota um ponto. E a ideia é que você pendura esse papel em alguma parede da sua casa e você fica se concentrando, olhando para esse papel e se concentrando no pontinho. A ideia é que esse círculo que está em volta desse pontinho seja a sua visão periférica, que ela não saia desse círculo que está ali e você se foque só naquele pontinho central. Né? Isso é uma forma, já que você está, de fato, colocando sua concentração numa coisa um pouco mais concreta, como a parte física, né, corporal, dos 5 sentidos, você consegue se desconectar do que está acontecendo à sua volta e focar só naquele pontinho e se presentificar. Então, isso consegue acalmar a emoção que você está sentindo ali exacerbada. Eu queria, na verdade, ver uma intuição aqui agora, né? E que acho que existe também uma técnica oposta a mindfulness com o mesmo objetivo, que seria, tipo, mind emptiness, esvaziar a mente, sacou? Ah, sim, o Tipo, que por você exemplo, mencionou na live. é isso, que exatamente, como, por exemplo, é uma técnica que eu usei por bastante tempo na minha vida para me treinar, que é basicamente colocar um cronômetro em contagem regressiva a partir de 10 minutos, sei lá, começa com 3, né? E treinar pensar em nada. Isso para mim é mais fácil do que focar em algo do presente. Porque se o Isso problema pode está ser uma nas forma de interpretações, meditação. é um estilo de meditação, sim, com certeza. Tem muitas meditações que são nessa linha. Então, se o problema está na interpretação errada, se você elimina qualquer interpretação, você está já resolvendo esse problema da desregulação emocional, simplesmente esvaziando a mente, né? E aí, como o Mari falou, tipo, a gente pode até acrescentar que não é nada novo, né? Só é novo o nome que eu criei agora, que é Mind Emptiness, que ficou até massa. Mas dá para acrescentar porque, assim, eu prefiro não pensar em nada do que ficar pensando no meu dedo mindinho, por exemplo, como é que ele tá, ou ficar ou ficar arranhando um quadro Bem, de mano, que um quadro. preconceito do seu dedo mindinho, cara. Ele também merece atenção. Então, acho que vale a pena te acrescentar essa opção, né? Porque é a gosto do freguês, É. para tentar se libertar da, da- das nossas, digamos assim, dos nossos turbilhões emocionais que vem aí da nossa história evolutiva. Então, assim, tem pessoas que... Eu acho que mais emptiness é mais difícil, porque, assim, pelo devaneio, né? Ah, tá lá... Porque Sim. existe um nível de concentração para você não pensar em nada. Então, é mais fácil devanear, né? E você pode acabar devaneando para algo ruim, né? Não, você pode devanear para uma coisa boa, aí tá valendo. Mas, mas eu acho um treino interessante a pessoa fazer, né? Porque me parece mais ágil, talvez, para o momento, do que às vezes ter que pensar no dedo mindinho. Não, acho que a diferença de tempo não é tão grande, não. Não, vai Honestamente, do acho que que a pessoa tem condição de fazer naquele momento. acho que é a gosto do freguês, né? O nível de poder mental que a pessoa adquiriu. Sim. Obviamente, pensar no dedo mindinho é mais fácil. Então, sei lá, no nível mais beginner. Se ela quiser também treinar um nível mais avançado de não pensar em nada. Mas, assim, resolvendo a situação é o que importa. Mas é Ah, só essa outra alternativa que, para mim, é mais meu gosto e vale a pena a gente colocar na HFT também, na terapia, porque, assim como é meu gosto, pode ser o gosto de muitas outras pessoas também. sim, com certeza. Se já existe um caso, já é possível ter outro caso. Não, eu sou o único cisne negro no meio de tantos cisnes Não. brancos. Mas isso aqui, de qualquer forma, é aquela situação que você está afogado em emoção e você quer se acalmar. Né? Em linhas gerais, é o que a gente precisa. E depois disso, a gente tem o após ou o antes de uma tempestade. Né?
que é aquele momento em que a gente tem condição de fazer uma preparação para uma próxima tempestade, de trazer para o concreto o que de fato aconteceu, o que e se deu alguma coisa errada, né? Antecipar possíveis problemas e planejar as melhores estratégias para o futuro do que pode vir a acontecer, né? Então, aqui é o momento em que a gente não está no olho do furacão, o problema não está acontecendo agora, mas a gente sabe que vai acontecer. Você já sabe que fim de semana você vai ver aquela pessoa. Você já sabe que daqui a 2 semanas você tem a entrega daquele trabalho, a entrega daquele projeto. Você já sabe que daqui não sei quanto tempo vai acontecer aquela coisa, aquela atividade. Então, essa situação em que você tem condição de se preparar para um possível problema, um possível estresse, uma possível situação de medo no futuro. Então, aqui, após o caos, ou quando a gente vê que essa tempestade está chegando perto da gente, a gente precisa se preparar e pensar no melhor curso de ação para aquela situação. E, para isso, a gente precisa ponderar 3 pontos muito importantes, que é posição, caminho e objetivo. Se vocês quiserem chamar de POC, que fica mais fácil, posição, objetivo e caminho, não tem problema. O importante é lembrar dos 3 pontos. Né? Posição, caminho e objetivo. Porque, mais uma vez, o que realmente tira a gente do problema e evita que esse problema volte no futuro é a eficácia das nossas estratégias. E para a gente formular a melhor tática possível para resolver um problema, a gente precisa saber onde a gente está e para onde a gente quer ir. Tá? A gente precisa saber, a gente se localizar, tá? Essa então, que é para uma essa sugestão situação... de... Deixa eu voltar Oi? lá. Volta lá no slide, volta lá. Que Eu pensei numa melhor sigla. Você sabe que eu gosto de títulos, né? Ai, O vai, melhor diga. é caminho, objetivo e posição, COP, porque é policiar suas emoções também, sacou? Tem a ver com Boa. polícia, né? Tá, legal. Ok, fica aí a dica. Então, nessa situação aqui, é o que a gente coloca dentro da terapia focada na felicidade, que é a tríade reflexiva, que é a técnica que a gente formulou pensando na terapia focada na felicidade, que de novo, né, ela ajuda o paciente a sobreparar as emoções, avaliar se está sentindo o que está sentindo adequado ao contexto, mas principalmente ajuda esse paciente, para além disso, ele planejar o seu próximo curso de ação. Por isso que eu botei aqui uns militares, que assim, é você pensar na estratégia, cara. Como é que você vai se organizar, como é que você vai se planejar para quando o pepino chegar, ele não ser tão pepinoso assim, não ser tão estressante quanto potencialmente ele poderia ser. Né? Então, você precisa fazer uma estratégia. E aí, o que é essa tríade trágica? Né? O que é essa posição, caminho e objetivo? Então, primeiro é a posição. Posição é, eu preciso saber onde é que eu estou agora, nesse momento. Que aí a gente vai avaliar. Eu já dei o melhor de mim, você já sabe que a posição que você está é que eu já fiz tudo que eu podia fazer, não tem mais nada assim que está ao meu alcance agora. Então, agora eu tenho que esperar as coisas acontecerem. Eu tenho que esperar a resposta de uma pessoa, eu tenho que esperar sair o resultado de alguma coisa, eu tenho que esperar aquele objeto do correio chegar na minha casa, minhas roupas da Shein chegar, meu negócio do Mercado Livre chegar, meu negócio da Amazon chegar. Eu tenho que esperar o chefe dar uma resposta sobre aquele relatório, eu tenho que esperar meu resultado da prova sair. Não tem mais nada que eu possa fazer que está ao meu alcance. Então, aqui é a posição de que eu já cheguei na linha de chegada, eu já fiz o que eu podia fazer. Então, é exercitar a paciência. É exercitar a virtude da paciência, porque aqui não há mais nada que você possa fazer. Então, é trazer para a consciência, porque, mais uma vez, se a gente deixar tudo a cargo do nosso inconsciente, o pânico se instala, porque ele vai fazer as análises mais mirabolantes possíveis e não traz para o concreto, é subconsciente aquilo dali, é inconsciente. Então, a gente precisa sempre trazer para a nossa consciência, trazer para o concreto, para a gente ter noção de que eu já fiz o que tinha para fazer, eu já fiz tudo o que tinha para eu fazer, então agora eu tenho que exercitar minha paciência, que é esperar o que vem de lá, esperar essa resposta que está vindo. Mas se eu não estou nessa posição, se eu não cheguei ainda na linha de chegada, tem esses 2 lados agora, eu avaliar esse meu caminho e avaliar esse meu objetivo. Então, primeiro, o que é avaliar o caminho? Né? Eu ainda não fiz o suficiente para as coisas de fato acontecerem, eu ainda não escolhi o melhor caminho. Eu sei aonde eu quero chegar,
mas eu não escolhi o melhor caminho para fazer aquilo, eu não escolhi o melhor método, eu não escolhi a melhor trilha, eu não escolhi a melhor forma de atingir o meu objetivo. Então, é ver esse caminho que eu estou escolhendo, e avaliar esse caminho que eu escolhi para atingir o meu objetivo e ver se realmente é o melhor caminho de todos. Eu poderia ter pensado numa outra estratégia. Então, aqui é o momento de eu pensar melhores meios para atingir, porque é isso que pode estar me deixando aflito. Que, poxa, a essa altura eu já deveria ter recebido uma resposta, eu já deveria ter recebido o resultado, já deveria ter chegado. O que eu posso fazer sobre isso? Né? Será que eu estou escolhendo o melhor meio para me comunicar com aquela pessoa, para aquela pessoa me dar uma resposta? Eu estou fazendo o meu trabalho da melhor forma possível para ter o resultado que eu estou esperando? Então, aqui é pensar o melhor meio para fazer as coisas. Mas se esse não for o caso, meus meios são até legais, meus meios são até em linha com o objetivo que eu escolhi, o problema pode estar no objetivo em si. Eu posso estar escolhendo um objetivo que não cabe naquele momento. Eu posso estar escolhendo um fim, uma finalidade, um objetivo para atingir que não tem nada a ver. Que eu podia estar escolhendo um objetivo muito melhor ali naquele momento, né? Então, aqui é quando eu observo que eu escolhi um objetivo ruim. Então, eu preciso ver outras alternativas e revisar o que eu estou buscando. Então, é pensar no objetivo que seja melhor. Então, vamos pensar aqui numa situação de relacionamento, por exemplo. Né, que Flávio tinha até dado um exemplo na live, eu vou puxar esse exemplo para cá. Então, vamos supor que você está aí solteiro, procurando umas gatinhas, procurando uns gatinhos para você paquerar, e aí você encontrou uma pessoa que você gostou. Você manda mensagem, você manda meme, que é uma excelente forma de demonstração de afeto, tipo, adoro. Então, você está ali dando o seu melhor para cativar aquela pessoa. E a pessoa tá parecendo um peixe morto, a pessoa não te responde, a pessoa demora uma vida para te responder, você fala com a pessoa todo entusiasmado e a pessoa só manda um legal, só manda tipo um emoji do legal, sabe? Não fala com você direito. Aí, das duas, uma. Ou você não está se comunicando com essa pessoa, por exemplo, da melhor forma possível, uma forma que atrai essa pessoa, ou você está seguindo o protocolo, você está sendo uma pessoa super bacana, você está fazendo a melhor forma de conquista, está usando suas melhores cantadas nessa pessoa, mas essa pessoa simplesmente não está afim de você. Então, você insistir nessa pessoa é um objetivo ruim para você, não vai te fazer bem insistir naquele objetivo, que no caso é essa pessoa. Vale a pena você trocar o seu objetivo. Ir atrás daquela outra pessoa lá que você não deu tanta bola, mas ela estava interessada em você, ou ele estava interessado em você. Então, aí você vê se seu objetivo está de fato alinhado. Porque não é necessariamente as suas estratégias de romance que estavam ruins. Pode ser simplesmente que aquela pessoa não colou com você, não tem a mesma vibe, e aí é o caso de você trocar o seu objetivo. Trocar a pessoa que você vai tentar ir atrás, tentar conquistar. Né? Um exemplo do que é ver o nosso objetivo. Então, no momento que você tem condição de se preparar para um futuro problema, você avaliar esses 3 pontos. Eu já cheguei na linha de chegada, não tem mais nada que eu possa fazer e agora eu tenho que ter paciência? Ou eu tenho que ver os meios que eu estou utilizando para atingir meu objetivo, minha metodologia está boa, ou se meu objetivo de fato está bom ou ruim. Né? Esses 3 pontos para a gente avaliar. Porque uma coisa que é muito importante, que eu vejo bastante na clínica, eu trago para os pacientes essa coisa do trazer para o concreto, é essa hiperimaginação que a gente tem de sempre pensar em coisas muito catastróficas. Então, a gente trazer sempre para o presente, trazer para o concreto, que de fato a gente tem de ferramenta na mão, o que de fato está acontecendo, e a gente não ficar sempre fazendo projeções muito loucas, diminui muito esse afogamento em emoção que a gente fica quando a gente sabe que um problema está acontecendo. Né? A gente sabe que vai ter aquele relatório daqui a 2 semanas. A chance de você ficar mega ansioso, se você não pensa o que você pode fazer sobre isso, é muito maior do que você fazer pelo menos um planejamento mental do que você pode fazer sobre isso, de você ter na sua consciência o que você já fez sobre isso, qual é o trajeto que você pode fazer, porque isso traz para você de que você está trilhando o caminho, que você não está andando cegamente na floresta. Você sabe para onde você está trilhando, você sabe que você está indo para o caminho certo. E isso ajuda a gente a não ficar se afogando em emoção. É como se fosse um jogo de cartas, por exemplo. Né? Ainda que você não seja o melhor jogador de cartas do universo,
o fato de você estar jogando, por exemplo, um jogo de apostas, você está jogando pôquer. Você está jogando pôquer, é um jogo de apostas. Se você não sabe muito bem as regras do pôquer, você não sabe muito bem o que significa aquelas cartas ali na sua mão, se elas são boas, se não são, você entra muito mais em pânico. Você fica com muito mais medo de perder as coisas ou de apostar, se você fica, se você não fica. Mas se você entende das regras, você sabe quais são as combinações boas, o que é que ganha do que é que ganha, o que é que ganha do quê, você fica muito mais calmo, sabendo, entendendo o que é que as cartas que você tem na sua mão. Então, fazer essa tríade reflexiva é você entender as cartas que você tem na sua mão. E poder mudar as cartas se você quiser, mudar seu objetivo, mudar seu meio, mas é você entender de fato o que é que você tem na mão, porque assim você sabe como você vai trabalhar. Se você entende as ferramentas que você tem na sua mão, você consegue descobrir como trabalhar melhor. Então, como qualquer desafio que acontece na nossa vida, é importante a gente não entrar em pânico. A gente tem que planejar os nossos passos com muito cuidado. É isso que vai fazer a gente florescer mais no futuro, né? Engrandecer mais no futuro. E isso como um perfeito escoteiro, como um bom escoteiro. Ele não entra em pânico, ele se prepara, né? Olha quantas taxinhas ele tem ali, ele sabe o que lidar com cada situação, cada problema que acontecer, ele já tem ali a experiência, ele já tem planejado na cabeça dele o que é que ele vai fazer com cada coisinha que, problema que surgir. E por isso, a gente não pode ver as nossas emoções como mocinhos ou vilões, porque elas não são isso, como a gente falou lá no início. Elas são sinais, elas não são boas nem ruins. Nem raiva e nem medo, elas não são emoções ruins, elas não têm juízo de valor. Elas são um sinal importante do nosso corpo para dizer como ele está interpretando a situação, o contexto, porque eles querem garantir nossa sobrevivência, eles querem garantir o nosso bem. Então, eles não são boas nem ruins, eles são sinais. E como qualquer novidade, como qualquer sinal na nossa vida, no nosso ambiente, a gente precisa entender o que eles querem dizer. E é isso que a gente quer trazer para vocês aqui com essa parte da desregulação emocional. É porque a gente entra em pânico por não entender o que eles querem falar para a gente. Então, a gente precisa entender o que as nossas emoções querem dizer. Então, compreender as nossas emoções de forma adequada, elas permitem que a gente saiba aonde é que a gente está, como que a gente está agora e o que é que a gente precisa melhorar. Então, o nosso convite para quem está assistindo é se dar essa oportunidade de se conhecer melhor e se tornar a melhor versão de você mesmo. Você conhecer suas emoções, o que é que você sente em cada contexto, quem te afeta, o que te afeta, que locais te afetam. Isso te abre um leque de possibilidades muito grande, porque você tem esse autoconhecimento sobre você agora. Então, uma dica que a gente deixa aqui é você pegue já momentos chaves que você sabe que são desafiadores para você e procure fazer com antecedência, em momentos de calmaria, a tríade reflexiva que a gente colocou agora, para você poder planejar com antecedência quais são suas estratégias. Próxima vez que essa situação aqui acontecer, que é muito estressante para mim, é muito desafiadora para mim, que eu vou ter que lidar com aquela situação, vou ter que lidar com aquela pessoa, vou ter que ir naquele ambiente novamente, tente fazer essa avaliação e fazer um planejamento prévio, e vocês vão ver, assim, eu digo por experiência própria, vocês vão ver como isso deixa a gente muito menos sobrecarregado, lidando com a situação estressora ou uma situação ansiogênica, desculpe, quando a gente está lidando com a situação ansiogênica, quando a gente já sabe o que tem que fazer. Ela vai ter ali o seu grau de ansiedade, o grau de estresse, o grau de medo, o grau de raiva, mas vai ser infinitamente melhor quando a gente já tem uma estratégia em mente do que fazer naquele momento. Quando o momento de caos já está instalado. E, como a gente colocou lá no início, essas estratégias que a gente apresentou aqui para vocês são um oferecimento da Escola das Virtudes, né? Esse empreendimento que eu montei junto com o Flávio, que a gente visa o desenvolvimento das virtudes das pessoas, e a gente oferece conhecimentos que preparam para a vida. Então, a gente quer oferecer conteúdos que as pessoas possam desenvolver suas virtudes, saber mais sobre a sua natureza humana, saber como lidar com suas emoções, saber o que é uma felicidade genuína, saber como se comunicar melhor, como poder florescer as virtudes nas suas crianças, nos seus filhos, nos seus alunos, né? E por aí vai. E aqui, para apresentar para vocês sobre a Escola das Virtudes, esse é o material que a gente tem hoje dentro da escola. A gente tem um livro mais voltado para a educação das crianças, que é a educação das virtudes através dos mitos gregos. Então, a gente usa mitos gregos para
incentivar as crianças a desenvolverem comportamentos e hábitos mais virtuosos. A gente tem outro voltado mais para adultos, mas ainda um público leigo, né, que não entende, né, de psicologia, digamos assim, ou de terapias, né, qualquer pessoa pode ler, que é Aprenda a ter diálogos racionais, né? Como você pegar esse conteúdo da terapia focada na felicidade, da Escola das Virtudes, e como você aplica isso em diálogos, como eu me comunico melhor com outra pessoa, seja dentro de um relacionamento, seja dentro do trabalho, seja com qualquer pessoa, como é que eu converso com pessoas que são ditas pessoas difíceis, pessoas que divergem das minhas opiniões, como é que eu consigo conversar com esse tipo de pessoa? E aqui do lado é mais falando sobre a terapia focada na felicidade em si, né? Esses são os 3 artigos que a gente publicou já, artigos internacionais, e é com base neles que a gente formulou a terapia focada na felicidade, que a gente apresenta e tem cursos hoje dentro da Escola das Virtudes, né? Para quem tiver interessado em trabalhar com terapia, ou que já é terapeuta, ou tem interesse em trabalhar nessa área, a gente vai ter agora uma turma iniciando no final de agosto, no dia 20, desculpe, maio. A gente vai ter uma turma iniciando em maio, agora dia 20 de maio. Então, quem tiver interessado, né, fica o convite aí para conhecer a Escola das Virtudes, entrar no nosso site, ali está o QR Code do site, né? Então, obrigada a todos por terem participado, eu espero que vocês tenham gostado e que isso mude vocês, que vocês possam aplicar isso na vida de vocês, que vocês se tornem pessoas melhores a partir do momento que vocês conhecem o que, é que vocês estão sentindo.